Olá, que a transbordante paz de Cristo possa inundar o seu coração. Seja muito bem-vinda ao nosso programa Conexão Feminina. Esse é um espaço para nos conectarmos umas com as outras, para caminharmos juntas, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Como vocês sabem, esse ano nós estamos entrevistando esposas de pastor. A gente entende que esse é um ministério poderoso, um ministério que o Senhor deu para acompanhar os pastores e que é muito relevante na Igreja de Cristo. Você vai conhecer uma outra esposa de pastor e com certeza será impactada com a história de vida dela. Ela é muito alegre e vai fazer você rir com certeza, né, com as histórias dela, e vai ser uma bênção. Eu quero te pedir para que você se inscreva aqui no canal da TV Viva Promessa e que você também participe do projeto Amigos da Missão. Você pode contribuir com seus recursos para abençoar essa TV, para que muitas outras vidas sejam alcançadas através do programa. E daqui a pouco a gente volta. Enquanto isso, vai compartilhando o programa, curta aí, né? Comente, vai ser uma bênção. Não perca, a gente volta já já. Estamos de volta. A missão de Deus, ela sempre foi construída por pessoas que disseram sim ao chamado de Deus. Os pastores hoje que pastoreiam igrejas, que lideram igrejas, disseram sim ao Senhor. Mas junto com esse pastor, sempre tem uma mulher que acompanha, que ora, que ajuda, que intercede, que caminha junto com esse pastor. E essas mulheres são essenciais no reino de Deus. Essas mulheres não só caminham na missão, não só participam da missão, mas elas são ativas na missão de Deus. Elas também são mulheres que muitas vezes pregam, que muitas vezes ministram palestras, que tocam, mas também é aquela mulher que está sempre junto do pastor, lá nos aconselhamentos, né? Então é muito importante o trabalho dessa mulher. E hoje nós vamos conhecer aqui nós recebemos aqui nossa querida diaconisa Adamar. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Eliane. É um prazer, viu, ter você aqui. O prazer é todo meu estar participando aqui do programa. Amém. Agradeço o convite. Como eu te falei, fiquei lisonjeada, né, com o convite. Mas estou muito feliz de poder estar participando aqui do Conexão Feminina, né, desse quadro. Amém. Dentro do programa. Parabéns. Glória a Deus. Amém. Obrigada a você, viu, Adamar? Vai ser com certeza vai trazer um grande enriquecimento para a nossa vida. A gente vai aprender com você e é uma bênção de Deus, viu, ter você aqui. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. Olha, eu vou pedir para a nossa querida diaconisa se apresentar, falar o nome do seu esposo, sua família, seus filhos, a igreja que você congrega. E se você quiser falar também quanto tempo você tem de ministério, acompanhando seu esposo, fique à vontade. Amém. A paz do Senhor a todos, né, que estão nos ouvindo neste momento. Eu sou Adamar Farias, tenho 49 anos de Adventista da Promessa. Eu sou filha do pastor Manuel Nogueira Batista, meu pai já é pastor jubilado. Somos de 8 filhos. Eu sou a mais velha, tenho 4 irmãos e 3 irmãs. Casei há 31 anos atrás. Tenho 31 anos de casada com um homem lindo,
foi um homem que eu pedi para Deus. Amém. Eu orava, nas minhas orações, eu falava que eu queria casar e queria um esposo igual ao meu pai. E a minha oração foi atendida. Sou casada com o pastor Ageu Bentes Batista, muitos o conhecem, ele é vice-diretor de missões. Desse casamento de 31 anos de união que Deus nos concedeu, temos 2 filhos, o Tiago Vinícius e a Caroline, que são bênçãos de Deus na nossa vida. E é isso. Glória a Deus. Quanto tempo você tem de ministério junto com seu esposo? De ministério, nós temos 19 anos. Uhum. Que bênção. 19 anos. Glória a Deus, né? De ministério. Na verdade, como pastor, né, nós já ajudávamos, né, muito na igreja local onde nós morávamos, no interior do Pará. Mas quando fomos chamados, hoje é 19 anos. Amém. Glória a Deus, viu? Que bênção, Adamar. E eu queria que você contasse para a gente como foi sua conversão. Embora você seja filha de pastor, esposa de pastor, mas antes filha de pastor, eu sei que sempre tem um momento que a gente decide, né, de fato, servir ao Senhor Jesus. Qual foi esse momento? Então, no ano de 1988, Eliane, tinha 11 anos, na cidade do interior do Pará, em uma vigília, e aí estavam anunciando sobre os batismos, né, que ia acontecer. Inclusive, nesse batismo estava o pastor Santana Lopes, e na época lá o pastor Ricardo Bentes Pinheiro, e o meu pai. Nós tínhamos chegado da fronteira. Meu pai foi pastor na fronteira do Peru, na Colômbia, né, na tríplice fronteira. E aí, na vigília, eu falei, quando chegou em casa, no outro dia pela manhã, eu falei para o meu pai, eu fui na frente aceitar Jesus. E nesse momento, no dia da vigília, eu fui batizada com o dom de interpretação. As irmãs que falavam em línguas, cantavam em línguas estranhas. E eu interpretava e eu copiava todas as profecias, né? Com 11 anos. E aí eu pedi para o meu pai, eu falei, eu quero ser batizada nas águas. Ia ter um batismo logo, assim, na semana seguinte. E aí, como era a partir dos 12 anos, e meu pai ainda segurando, e eu chorei. Disse, eu quero ser batizada, pai, eu preciso ser batizada, é nesse batismo que eu quero. E realmente eu fui. Foi no ano de 1988. Eu não fui batizada pelo pastor Santana Lopes, quem me batizou nesse dia foi o pastor Ricardo Bentes Pinheiro. Então, daquele dia, eu entendi e eu falava, né? E eu achei interessante, não sei se é verdade de falar, a minha filha, antes dos 12 anos, ela disse, pai, eu quero ser batizada. Com 10 anos, a Carol queria ser batizada, porque ela ouvia assim, o senhor está pregando que quem crê e for batizado será salvo. E se Jesus voltar hoje? Eu quero ser batizada. Então, a Carol também foi batizada com 11 anos, como eu fui. Glória a Deus. Então, começou aí a minha... Começou aí, isso. Né? Graças a Deus. E em que momento você percebeu, né, que sua caminhada também envolveria ser esposa de pastor, envolveria o ministério pastoral? Então, Eliane, nós sempre fomos ativos. Eu e o Ageu ajudava muito na igreja local, participava de ministérios, era vice-diretora de jovens. Quando foi no ano de 2010, ele foi chamado para ser missionário. Nós morávamos no interior do Pará, em Oriximiná. Eu era funcionária pública, trabalhava na FUNASA, né, e ele também era assessor de comunicação do prefeito. Quando nós fomos chamados, nós deixamos tudo, e aí eu entendi, eu falei, a partir de hoje vou deixar tudo. Tanto que nós deixamos e fomos, né, não sabíamos para qual cidade seria. Sim. E tinha 3 cidades próximas que estavam precisando, né, de pastor. E aí, quando nos falaram que seria Altamira, na Transamazônica, e aí foi que eu entendi que teria se chamado... Fomos deixar de ser liderados, né? Éramos liderados, né? Para ser líderes, né? Que bênção. Para liderar. Glória a Deus, né? E você ficou, assim, temerosa nesse momento ou... Foi tranquilo para você? Eu sei que teve renúncia, né? Abrir mão do trabalho e tudo. Como foi? Olha, Eliane, eu te confesso que, assim, a expectativa eram grandes, porque a cidade é tudo diferente, a gente não conhecia, íamos deixar.
como eu te falei, nós éramos liderados e iam passar a liderar, né? Agora era essa responsabilidade. Então, foi um desafio muito grande. Eu até, junto com ele, nós sentamos e eu falei, os anos que nós formos ficar na cidade de Altamira, eu não vou trabalhar, eu vou te ajudar na missão, porque as crianças, a Carolzinha tinha 6 anos, Sim. 6 para 7, o Tiaguinho 8 anos. E a cidade, quando eu pesquisei, era uma cidade muito violenta, né? E aí eu disse assim, não, eu vou cuidar das crianças e te ajudar no ministério. E assim aconteceu. Que bom, glória a Deus. Então você entendeu que o chamado não era só para o pastor Ageu. Sim, Era que era para mim também. Quando nós fomos chamados, eu liguei para o meu pai, né? Falei para ele, era o sonho do meu pai, que ele sempre queria ele chamava o Ageu para a região amazônica, onde ele morava, que ele queria que o Ageu fosse pastor lá. E a gente ele sempre, né, falando ainda não, né, não era o momento. E aí tá tudo nos planos de Deus. Então, quando nós fomos chamados, por isso que eu falo nós, porque eu também aceitei. Sim. Tanto que o superintendente da convenção, quando ele foi para falar para o Ageu se aceitava, ele foi primeiro comigo. Olha. Ele foi lá no meu trabalho e perguntou, se o Ageu fosse chamado hoje para assumir uma igreja, você aceitaria? Eu nem deixei, Eliane, ele terminar de falar. Eu falei, eu aceitaria, pastor. Mas você deixaria tudo, o trabalho? Eu falei, sem pensar 2 vezes. Isso não para minha glória, para a glória de Deus, amém. Porque eu entendi que esse chamado, o Senhor precisa, né, de trabalhadores. A seara é grande. Então, nós falamos sim para Jesus. Glória a Deus. E quando ele me perguntou, eu disse sim, pastor, aceito. Aí depois ele foi perguntar para o Ageu, e aí nós aceitamos e estamos hoje ainda aqui na missão. Glória a Deus, que bênção, né? A maior parte da vida de vocês foi lá, né? No Pará, no Baixo Amazonas. Baixo Amazonas. Na região do Baixo Amazonas. E agora estão aqui, né? Agora aqui em São Paulo. Novos desafios. Novos desafios, pastor na Junta de Missões, né? Isso. Sempre é um desafio novo, mas em cada desafio a gente aprende, né, sim. Adamar? Cresce, né? Cresce. Que bom, graças a Deus. É um aprendizado, né, com cada... E assim, muitas pessoas, Adamar, veem apenas a parte pública, né, do nosso ministério. Então, assim, nos veem na igreja, servindo. Você é uma mulher muito ativa também, está sempre junto, né? Sempre acompanhou, né, o pastor, está sempre junto com ele. Mas existem os bastidores que ninguém vê, né? Que é só você, o pastor Ageu, os filhos também, às vezes acompanham. Tem situações que nem os filhos ficam sabendo. E como é esses bastidores, o bastidor da vida da esposa do pastor? Então, eu procuro dar aquele apoio moral, o apoio espiritual, né? Então, eu falo, outro dia eu conversando com a diaconisa Angélica, eu achei muito interessante o que ela me relatou. A esposa do pastor Adel, nossa primeira dama, né? É a responsabilidade muito grande, né? Ele é o presidente geral da igreja. E eu achei muito bonito, né? O que ela falou e é o que a gente, como esposa de pastor, nós fazemos. Ela disse que quando o pastor Adilmilson chega, ela procura dar em casa aquele espaço para ele se sentir, né, acolhido, de paz, de alegria, né? Sim. E é nesses bastidores, é da oração, é de chorar junto. E isso em casa também, a gente compartilhando nessas experiências, e eu lembrei. E é isso, é ser esposa de pastor, nos bastidores é cuidar dos filhos, cuidar da casa, a gente faz comida junto. Ah, que bom! Ele gosta de cozinhar, o pastor Ageu. Eu sei que você cozinha muito bem, né? Agora o do pastor não experimentei ainda, mas e a gente, né, ora junto, compartilha os momentos difíceis e também as alegrias, né? Porque nós temos muitas alegrias nesse trabalho missionário. Que bom! Para a glória de Deus. Glória a Deus. Já teve algum momento na sua vida, assim, que você percebeu claramente que Deus estava usando a sua vida para sustentar ou fortalecer o ministério do seu esposo e da igreja? Eliane, eu vou lembrar o começo, né? Quando nós fomos chamados. Nós saímos de Oriximiná para ir para Altamira. Era como um missionário. Foi um desafio muito grande. Quando nós chegamos lá,
fomos rejeitados, né? E aí foi aqueles momentos de tensão. Ele chegou em casa, falou que não dava, né? Não queria mais. E aí eu falei para ele, não, nós estamos aqui, o Senhor nos trouxe para cá e Ele tem um propósito e Ele vai nos usar e a gente não podemos dizer não. Uhum. Eu senti naquele momento que o Senhor, porque eu poderia também, eu estava sofrendo, e eu estava sofrendo ainda mais do que ele, porque o que eles esperavam, que a esposa de pastor, eles queriam um pastor, e chegou um missionário, o Ageu muito novo, eu muito nova, né? E aí eles ligavam para a convenção, não queria esse pastor, e troca, e vai aquilo. Então ele se sentiu, assim, rejeitado, e eu falei, não, nós vamos continuar, o Senhor nos trouxe aqui. Então, naquele momento, eu senti, porque eu poderia também dizer não, mas o Senhor me usou para a gente continuar e fizemos um lindo trabalho para a glória de Deus naquele lugar. Muitas almas se renderam aos pés do Senhor. Então, o trabalho tem que continuar. Glória a Deus, né? Aí é como se você dissesse, né, Senhor, agora eu entendo porque eu estou aqui nesse lugar do lado do meu esposo. Nós deixamos, a família dele morava na cidade de Oriximiná, deixamos tudo, o trabalho, nós vendemos tudo, Eliane. A casa que nós tínhamos, fomos só com a roupa, a mala, né? E vamos começar do zero. Olha. E então eu entendi, Senhor, o Senhor nos trouxe aqui, que o Senhor possa nos usar. Quando eu disse, eis-me aqui por Senhor, que Ele possa me usar, possa usar o Ageu, a nossa família, as pessoas ali naquela cidade. E nós ficamos 3 anos e meio ainda lá em Altamira. Glória a Deus, né? Que bênção. Foi Glória bênção. A Deus. Graças a Deus. Agora a gente vai falar de uma parte assim que é mais triste às vezes ou desafiadora. A gente sabe que tem muitos desafios na caminhada, nessa jornada de ministério, né? Porque, assim, a recompensa é sempre maravilhosa, né? Sim. Porque ela vem do Senhor. Mas tem horas, Adamar, que você é o sustento para o seu esposo, né? Mas ao longo desses anos, teve alguns desafios, assim, eu queria que você compartilhasse com a gente. Qual foi o maior desafio que você enfrentou no ministério pastoral? Um dos maiores desafios, como eu te falei, esse do início, né, nós deixarmos, né, estávamos na liderança na igreja local e de repente vai assumir uma igreja. Foi um grande desafio. O segundo desafio, assim, foi que eu deixei o trabalho, o emprego, falei, nós vamos viver... Eliane, nós fomos viver lá com o valor do salário que nós... Do dízimo que nós dávamos, né? Então foi um desafio muito grande. Quem soube da nossa história que nós deixamos, achou que, né, vão ganhar muito dinheiro. Nós fomos por amor à obra mesmo. Então foi um desafio, mas em nenhum momento faltou o Senhor sempre suprindo tantas necessidades materiais, né, de saúde. Logo quando nós chegamos, esse desafio que eu queria compartilhar com você, no primeiro ano, eu adoeci de dengue, peguei dengue. E estava em casa só eu e as crianças, o Tiago com 6 anos e a Carol com 6 e o Tiago com 8 anos. E o Ageu estava para a Convenção Baixo Amazonas, que ele estava terminando a FATAP, que fazia lá nesse período. E aí eu fiquei uma semana, só tomava as crianças, eu não conseguia levantar. Né? E aí eu ficava clamando a Deus, o que está acontecendo? Mas eu sei que o Senhor está no comando de tudo. As crianças levavam suco e pão. Aí a vizinha do lado desconfiou que eu não me via lá e chamou as crianças e perguntou. E o Senhor usou essa vizinha, que onde eu chego já vou me apresentando, né? Olha, eu sou a nova moradora aqui. E aí, enfim, aí essa pessoa foi nos auxiliar lá, levava a comida, fazia, ajudando, né? Peguei dengue com a febre quase de 40 graus. E aí estava sem telefone, não podia nem avisar. Estava com pouco tempo na cidade ainda, né? Então, esse desafio, assim, que tudo parecia que ia acontecendo,
com algo para fazer a gente desistir. Uhum. Mas nesse momento, eu te confesso que eu não pensei em desistir, em nenhum momento. Mas eu conversava com Deus, né? Eu falava, Senhor, nós estamos aqui, que seja feita a tua vontade. Né, o que o Senhor tem para fazer através da minha vida, do meu esposo, Sim. né? Uhum. Que o Senhor pudesse nos usar. Amém. Glória a Deus, né? Que bênção. E é desafiador mesmo, né? Com criança pequena, ficar doente, né? É muito complicado. É complicado. Mas Deus enviou a vizinha, né? Porque você também, né, Adamar, como você falou, você tem esse carisma, né? Essa facilidade de comunicação, né? Onde você chega, você faz amizade com todo mundo. Isso também é muito bom para a esposa do pastor, né? Esse jeito gostoso de recepcionar as pessoas, essa alegria, né, contagiante. Amém. Isso é muito bom, né? A gente vê que auxilia bastante nesse chamado e nesse ministério. Então, eu quero que você compartilhe com a gente também quais têm sido as suas maiores alegrias de servir a Deus nesse ministério. Eliane, sem dúvida, a alegria de servir saber que o evangelho do reino está sendo proclamado e que o Senhor está nos usando, né? Uhum. Que esse chamado é para todos nós, Sim. né? A missão foi dada, é um dos mandamentos, né? Uhum. É um mandamento. Sim. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Sim. Então, quando nós aceitamos o chamado, eu me coloquei à disposição, falei, Senhor, eis-me aqui. Então, é uma alegria servir a esse Jesus. Eu falei para o meu pai, quando ele foi jubilado, falei lá na igreja, que a maior alegria que eu tinha, né, meus pais, né, de família bem humilde, moravam no interior, a gente não tinha muitas condições para estudar fora, Sim. nas faculdades, mas o que eu sempre falei, a alegria que eu tenho é que os meus pais me deram, de poder me ensinar, de me mostrar sobre esse Jesus maravilhoso, a qual eu sirvo. E então esse é o maior presente, é uma alegria poder servir a Jesus. Glória Estamos a Deus. aqui para servir a Ele. Isso mesmo. É uma alegria pregar o Evangelho, né? E não é por obrigação, né? Por amor ao Senhor amor. Jesus Cristo, né? Que bênção. Adamar, muitas mulheres olham para a esposa do pastor e imaginam que ela precisa ser forte o tempo todo, né? Ela precisa ser uma super mulher, né? Às vezes a gente está com um perrengue lá em casa, mas na igreja a gente está ali, né? Firme e forte. Já houve um momento que você se sentiu fraca, cansada, ou até mesmo questionou sua capacidade de continuar e você viu que Deus te sustentou? Sim. Depois da Transamazônica, lá em Altamira, como eu falei, nós fomos para Santarém. Uma cidade maior um pouco, onde é a sede da convenção, né, Baixo Amazonas. E as coisas foram acontecendo muito rápido, né? A gente entrou como missionário, o Ageu pastor, logo em seguida já estávamos em Santarém, ele já entrou na diretoria. Então, foi esse desafio muito grande. Depois ele foi superintendente da convenção, assumir 68 igrejas, hoje aumentou, inaugurou algumas igrejas já no Baixo Amazonas, parabéns à igreja no Baixo Amazonas, tem crescido, para a glória de Deus. E então teve um momento, então cuidava de 68 igrejas, mais a igreja local, nós tínhamos 2 igrejas local. Então o trabalho é desgastante, assim, não tem momento, tem hora assim, Eliane, que a gente sente aquele cansaço, coração sobrecarregado. E tem uma frase que eu gosto muito, está até na porta da minha casa lá. O tempo todo, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Amém. E Ele sempre esteve ao nosso lado, nos sustentando, e fez que esse cansaço, aliviou a carga, né? Então, há momentos, sim, que a gente entristece, né? Fica triste, mas o Senhor tem nos sustentado e nos dá alegria novamente de poder continuar o trabalho, porque essa obra não é nossa, é do Senhor Jesus. Ele é o dono da igreja e Ele vai nos sustentando. Glória a Deus. Eu sempre digo que quando a nossa motivação está no lugar certo, a gente continua, né? Sim. Porque você recebe o chamado de Deus, dons para trabalhar e servir o outro, porque o dom é sempre para o outro, né, Adamar? Sim. Sempre para servir o outro, mas se a nossa motivação
for servir o outro, exaltar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor, a gente consegue dar conta. Agora, se a motivação for errada, a gente não dá conta e vai parar no meio do caminho, né? Sabe que eu lembrei, Eliane, uma das perguntas que você fez e me fez lembrar, no início da nossa jornada lá em Altamira, que me fez entender também sobre esse chamado, que de tantos outros problemas, mas aí nós estávamos indo da cidade de Altamira para um lugar que se chama 110, que é 110 quilômetros da cidade. Sim. E a gente vai daqueles carros que umas caminhonetes que é fechada atrás e leva todos os pessoal da comunidade. E nós íamos para chegar nesse lugar, a estrada lá é de chão, não é estrada, não é asfaltada como aqui. A Eliane, eu acho que você conhece um pouco, já foi lá no Baixo Amazonas. E lá, aquela estrada de chão, quando chove, fica aquele barro liso, escorregadio. E nós fomos nessa viagem, junto nesse carro, com várias pessoas da comunidade. Em um determinado momento, uma ladeira que é quase de mais de 1000 metros de altura. O carro tinha que pegar o embalo e subir, que de um lado aqui era o abismo, para cá, então tinha que ir. Nesse momento, quando o carro foi, Eliane, ele não conseguiu, ele voltou, o carro ficou com um dos pneus para dentro do abismo. O Ageu conta que nessa hora ele falava assim, aí estava eu, ele e as crianças e outras pessoas. E o caminhão ficou virado assim, e as coisas iam caindo, e as pessoas, o pessoal querendo pular, né? Alguns pularam. Porque o carro ficava patinando, e aí o Ageu disse que ele ficou pensando. Ele estava bem no lugar onde dava para ele sair. E eu fiquei me segurando com as crianças aqui, o Tiago e a Carol. O Ageu disse, eu vou pular. Depois ele pensou, se eu pular, aí o carro cai, vai toda a família, e aí a gente orando ali. Eu comecei a orar, e as crianças orando, o Tiago segurava nas minhas pernas, e o carro quase virando mesmo. E, resumindo, Eliane, ali foi um milagre de Deus. O Tiaguinho conta, ele lembra essa história, ele fala assim, mãe, então por isso eu quis compartilhar contigo, que é uma história assim que a gente sempre relembra de ver o cuidado de Deus, o agir de Deus naquele momento ali, mostrando para nós que Ele estava no controle da situação. Não há problema que Ele não possa resolver. As pessoas que viram ali, Eliane, aquele carro, já falaram, porque caía para aquele abismo, já era. Meu Deus. O Tiago disse, mãe, na hora que eu estava orando, ele sentiu a mão levantando o pneu. E foi isso, Eliane, que grande milagre. Então, isso que aconteceu ali, as pessoas que viram, disse, o cara do carro falou, gente, aconteceu um milagre aqui porque o pastor estava ali. Eu disse, não, porque Deus estava ali. Glória a Deus. Então, daquele momento, as pessoas começaram, a igreja cresceu hoje, uma igreja, né, cresceu nesse quilômetro 110. As pessoas que não acreditavam passaram a acreditar em Deus, viram ali o grande milagre. Então foi um momento que marcou muito na nossa caminhada ali, as crianças lembram com alegria. Amém. Com alegria de saber que Deus estava. No momento ali a gente sentiu medo, como todo ser humano, mas depois de saber, de sentir que Deus estava ali e com a sua mão sustentou aquele carro, é maravilhoso. Esse é o nosso Deus. A gente lembra do Salmo 23, né? O verso 4 diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, né? Porque Ele está comigo. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção, que testemunho poderoso. A próxima pergunta é isso mesmo, é isso também, legal. Mas eu acredito que você tenha mais testemunhos, né? Em algum momento, assim, você deve ter vivido muitas experiências como essas, né? Assim, eu queria que você compartilhasse com a gente, eu acredito que tenha mais testemunhos que marcou profundamente a vida de vocês. Olha, Eliane, eu sempre lembro do nosso primeiro campo missionário. Então, sempre marca muito. Foi o nosso primeiro campo missionário, foi Altamira. Sim. Então, as experiências ali de ver o agir de Deus na vida das pessoas, nós chegamos à igreja, só tinha igreja na cidade de Altamira. E nós iniciamos
com o trabalho das bases missionárias que a gente já... Eu era líder da base em Oriximiná, quando nós fomos chamados. Sim. Era o pastor... o nosso pastor era o pastor Joel Lima, Sim. com a diaconisa Lia. Depois, logo em seguida, foi transferido e foi o pastor Jósimo. Aí implantou as bases missionárias em Oriximiná. Eu era líder de uma base, o nome da minha base era Base Alvorecer. A base estava crescendo e logo em seguida nós fomos chamados e fomos para Altamira, né? Então lá, com o trabalho das bases missionárias, a gente foi realizando, a igreja foi crescendo. E o que me deixou feliz, que é para compartilhar, nós iniciamos uma base missionária com um casal, o Valdo e a Lohane. Eu vou citar o nome deles, porque a gente sempre falou que a gente, isso para a glória de Deus, e hoje eles ainda estão ali nesse trabalho. A igreja tem crescido, o Valdo canta, tem um dom de cantar. Era o Valdo e a Lohane. Eu era líder, só eram nós três e o bebê deles. No primeiro culto da base, primeira programação, só nós 4. Depois, 10 pessoas. Tinha culto da base, Eliane, que eram 60 convidados. Esse lugar era um lugar próximo ao aeroporto, que hoje já está bem povoado. Eram poucas casas. Então, eles chamavam os parentes, né? Aí iam participar lá. Sim. Depois disso, eles doaram o terreno. Já não era mais a base. Hoje já tem uma igreja lá, para a glória de Deus. A base nós iniciamos, hoje tem mais de 5 bases lá, era a base Manancial. A base Manancial ganhou o terreno, construímos a igreja, hoje é um lindo templo. Olha que bênção. Eu compartilhei recentemente no status e coloquei no Facebook sobre a programação das mulheres, que aproveitando, parabenizar o Ministério de Mulheres da Geral, né, que ao qual eu sou muito feliz de poder estar participando desse programa juntamente com você. Você é muito querida lá no Baixo Amazonas, tanto que vai para lá agora no mês de julho, viu? Aguardem a Eliane, em julho está aí no Baixo Amazonas. E eu compartilho... Eu não quero pegar esse caminho não, hein? Que você foi. Pois é, não, é outro caminho, só que você vai de água, Eliane. Ali os desafios são grandes. São, né? E eu compartilhei as irmãs da base missionária para o lado oposto. Esse é o quilômetro 110. Sim. As irmãs no quilômetro 180, já quem vai para Anapu, que lá em Altamira tem a hidrelétrica do Belo Monte, né? E então lá só era uma família. O caminho lá só dava de passar de bicicleta ou moto, nem carro não entrava, Eliane. A gente chegava de carro na comunidade e aí os irmãos iam buscar ou a cavalo ou de moto, as motinhas que usam lá nas comunidades. Mas você precisa ver hoje como é que está. Com a hidrelétrica, eles abriram as estradas, asfaltaram algumas partes, e nós temos a igreja lá, o trabalho missionário. E o Ministério de Mulheres funciona. Que bênção. Elas realizaram o chá de mulheres agora para o Dia Internacional da Mulher. Cada base fez, e elas juntaram, ficou muito bonito. Eu compartilhei em algum momento, você vai poder ver, o trabalho dessas irmãs ali. Então, para mim foi uma experiência muito grande poder compartilhar do amor de Cristo e ver que as pessoas aceitam, continua esse trabalho. Nós viemos, entre outros pastores, né, que realizaram também a obra ali, e o trabalho continua. Glória a Deus, né? Então, Damares, já era até para eu ter te convidado aqui por conta desse trabalho que você faz também, porque além desse acompanhamento, né, com o pastor Ageu, vocês ali é muito forte o trabalho, né, das bases missionárias, né? Uma bênção. A gente já teve outras pessoas que passaram aqui pela entrevista, contando o que Deus faz, né? E você sempre foi, né? Desde quando começou, você sempre foi uma líder. E a gente vê aí que fruto glorioso, né? Amém. São muitos frutos, né? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Incentiva as mulheres, Adamar, por favor. Então, e lá a maioria das líderes nas bases é sempre mulher. Olha aí, temos mulheres. Então, você que ainda não colocou à disposição do serviço do mestre, da pregação do evangelho, comece,
Faça essa obra, porque essa obra é maravilhosa. O Senhor vai nos capacitando, vai nos dando sabedoria para lidarmos, né? E o evangelho dele vai sendo proclamado. Foi para isso que fomos chamados, né? Não tem segredo, Não né, tem segredo. Adamar? Basta você ser uma pessoa disposta, ou como anfitriã, abrindo a sua casa, Sim. ou então servindo, né, de alguma forma, porque os dons são diversos, São né? diversos. E a gente pode servir, é maravilhoso, né? É maravilhoso, Que sim. bênção. Que as bases missionárias, né, cresçam cada vez mais, né? Que esse trabalho de proclamação do evangelho, né? Muitas mulheres enganjadas, homens, crianças, é a família toda, né? No trabalho do mestre. Glória a Deus. Então você, mulher, se coloca à disposição para a glória de Deus. Vamos lá. Se você pudesse voltar no tempo e conversar assim, com você mesma no início do seu ministério, que conselho você daria a você mesma? Quando recebesse aquele chamado, o pastor foi lá na empresa conversar com você, o que você falaria? Eliane, faria tudo de novo. Glória a Deus. Ser forte e corajosa é o conselho que eu daria para essa mulher, para essa Adamar. Seja forte, corajosa e não desista. Amém. Não desista, porque Deus está conosco. Ele é o Senhor da igreja, é Ele que nos sustenta, né? É o nosso Criador, o nosso mantenedor. Então a obra é maravilhosa e servir a Ele é gratificante. Glória a Deus, que bênção, graças a Deus. E, Adamar, sobre a sua vida devocional, qual é o lugar da oração na sua vida e no ministério, na sua família? Olha, Eliane, apesar de ser assim, bem brincalhona, as pessoas devem achar, será que é dar uma hora? Gente, a intimidade com Deus é algo assim muito especial. Então, o momento da oração é Deus assim, em primeiro lugar, né, nas nossas vidas, e a oração é essencial. É quando eu converso com Ele. Lembra que eu falei da frase, Deus é bom o tempo todo? Sim. O tempo todo Deus é bom. Sempre me coloquei à disposição dEle e eu sempre converso muito. Então, eu oro muito, né? Eu até às vezes nem entendo assim como, né? Eu disse, Deus, a maneira que eu falo, né, com Ele. Então, é maravilhoso. A oração é em primeiro lugar. Glória a Deus. E tem um lugar que você gosta mais de orar na sua casa? Olha, no dia que eu assisti o programa com a Lu, a Amadinha, eu me emocionei, Eliane, porque eu disse assim, a Amadinha copiou de mim. Tem um lugar, eu gosto muito de natureza, de olhar o sol, contemplar a lua, as estrelas, né? Então, o lugar que eu gosto é de abrir a janela. Sim. E aqui onde eu estou morando, da janela do nosso quarto, ele dá para o jardim lá do apartamento. E a gente vê muitos passarinhos, né? Contempla assim, a natureza. Aí é o momento ali que eu oro, é na janela, olhando para o céu, né? Para o nosso Criador, ter essa intimidade de Senhor. Quão maravilhoso tu és. Então, eu tenho um cantinho, eu gosto de... Lá no Pará, eu ia... Da minha casa não dava de abrir a janela igual aqui. Eu sou motoqueira, eu pegava a moto e lá na Transamazônica, Eliane, na estrada que eu te falei, eu andava de moto com o pastor Ageu. Lá não era de carro, a gente ia de moto, né, com as crianças. E lá em Santarém eu pegava a moto e eu ia lá para a beira do rio. A gente fala beira do rio, é lá na orla, né? E ver ali, e lá eu ficava contemplando aquele rio e conversando com Deus. Então, nesses lugares assim eu gosto. Então, no meu quarto eu abro a janela e converso, olho para o céu e converso com Deus. Ele está sempre em primeiro lugar e eu sempre oro e converso com Ele. Sabe o que me veio à memória? Quando Adão e Eva conversavam com Deus no jardim. No jardim. Né? Era um lugar maravilhoso, Deus tinha criado ali todas as coisas, criado aquele ambiente poderoso e eles tinham intimidade com o Senhor, né? Na viração do dia, o Senhor passava e conversava, com né? eles. Ai, é que verdade, gostoso, né? né? Que gostoso. Você olha para o céu e contempla, né? Toda a criação de Deus. Né? A palavra de Deus diz que os céus manifestam a glória de Deus, né? O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, quando você olha para a natureza, você vê a criação de Deus e você vê a glória de Deus.
Deus, né? É verdade. Sente o Senhor bem pertinho, Bem né, pertinho. Adamar? Que bom. É maravilhoso. Glória a Deus. Você pode compartilhar com a gente um versículo bíblico que você gosta muito? Eu tenho... Tem vários, né? Tenho vários. Mas tem um versículo que, em todas as reuniões que eu sempre faço, as irmãs já até sabem. Sim. Eu tenho 12 versículos. Um que o meu pai nos dedicou quando nós fomos, e esse que é o Salmo 40. Eu vou falar primeiro o Salmo 40. Sim. Ele inicia falando: esperei com paciência no Senhor. Amém. E o versículo que eu sempre comento, que todo mundo já sabe, já sei o versículo que a Adamar vai falar, é o verso 5 do Salmo 40, que muitas são as maravilhas que Deus tem operado para conosco. Amém. Glória a Deus. Quiséramos nós enumerá-las, mas são mais do que se podem contar. Glória a Então, Deus. Eliane, esse versículo assim, quando eu engravidei da minha filha, que ela também foi um milagre de Deus, esse salmo, a diaconisa Sara Brito, ela foi em Porto Velho, num congresso de mulheres lá, e ela pregou, ela falou, leu o Salmo 40, iniciou, esperei com paciência no Senhor, e pregou sobre a história de Sara, né? E naquele dia, eu entendi, eu falei, Senhor, eu sei o que eu tenho pedido, o Senhor vai me conceder. E eu tinha 7 anos, eu pedia para engravidar e não engravidava. E através dessa mensagem que o Senhor falou comigo, e no ano seguinte eu consegui engravidar, para a glória de Deus. E então é um salmo que eu gosto muito, é o Salmo 40. E o salmo que eu gostaria de compartilhar, que o meu pai ofereceu para nós no início da nossa caminhada cristã, é 1 Coríntios, capítulo 15, se eu não me engano, é o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Glória a Deus. Então, a todas as mulheres que estão nos assistindo, saibam que você é esposa de pastor, o vosso trabalho não é vão, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção, viu? A gente está aqui partindo já para o final. Já está acabando. Isso. E eu vou fazer uma pergunta especial aqui para a gente encerrar. Se hoje Deus permitisse que toda a igreja enxergasse apenas uma coisa que acontece no coração da esposa de um pastor, algo que quase ninguém vê, o que você gostaria que as pessoas entendessem? Olha, Eliane, que dentro desse coração dessa esposa de pastor tem renúncia. Que entendesse que a esposa de pastor também é essa pessoa que tem medos, lutas, desafios, né? E então, que a gente precisa, como esposa de pastor, a gente precisa desse apoio, desse carinho. É isso. Somos pessoas, mulheres que não com o coração sobrecarregado. Né? Não somos fortes o tempo todo. Eu sempre coloco, eu não sou forte o tempo todo, não sou forte, né? E então, mas Deus nos fortalece. É isso mesmo. Ele que nos fortalece. Glória a Deus. Então, dentro do coração dessas esposas de pastores, muitas vezes há renúncia, né? É isso mesmo. Então, aproveita, Adamar, e fala com as esposas de pastores mais uma vez, com mulheres da igreja que caminham ao lado de seus líderes, né? Como elas podem ajudar, e depois eu quero que você termine com uma oração para nós. Queridas, ajudar no trabalho missionário é algo assim que tem que fluir de nós, porque se essa comissão foi dada a mim e a você, conforme está, ide por todo mundo e pregar o evangelho, somos, né, proclamadores do evangelho de Deus. Então, mantenham-se firmes, né, com a sua fé no Senhor, sabendo que Ele nos fortalece a cada dia, seja qual for o desafio, que Ele possa dar saúde, sabedoria, né, para cada uma das esposas de pastores e a você que está nos assistindo. Nós vamos orar nesse momento. Quero orar com você que está aí. Pode fechar os seus olhos. Onde você estiver, então, pode orar juntamente comigo, nos entregando a esse Deus maravilhoso que nos ama
e que precisa de mim e de você. Fomos comissionadas para esse trabalho. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Oramos. Maravilhoso e eterno Pai, Criador dos céus e da terra e mantenedor de nossas vidas. Eu oro neste momento, Senhor, me coloco diante de Ti como humilde serva que sou, e orando neste momento, clamando pela vida, meu Deus, de cada uma das esposas de pastores, onde quer que estejam, essas missionárias. Oro pela missionária Eliane Salvador, ela juntamente com seu esposo, sua família, que o Senhor possa usar e use cada uma das mulheres aonde o Senhor colocou, que elas possam ali realizar o trabalho e a obra da maneira que te agrade, Senhor. Abençoa, dá paz a esse coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, minha querida. Muito obrigada, viu? Obrigada, Eliane. Eu agradeço o convite grandemente. de poder participar. Amém. Parabéns aí pelo programa. Amém. Que Deus continue Glória derramando a as Deus. ricas bênçãos, o trabalho que você A vem gente já realizando se com a sua conhecia, equipe. mas eu conheci um pouquinho mais da sua história hoje. Obrigada. Fiquei lisonjeada também, impactou meu coração e a gente vê Deus na vida de vocês, viu? Amém. Obrigada Que Deus pelo abençoe convite. grandemente. Que Deus Amém. abençoe. E a você, minha querida irmã, querido irmão, que ficou com a gente até agora, não se esqueça, Deus conta com você. Ele nos chamou para essa grande missão e, como a Adamar disse, é uma alegria pregar o Evangelho. Esse Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, cumpra o seu chamado, seja da forma que for, seja com um dom que o Senhor colocou na sua vida, cumpra o seu chamado, trabalhe para o Senhor até a volta de Cristo. Diga, eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir. E um dia todos nós estaremos juntos diante do nosso Rei dos Reis. Que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.